Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre Tesouro Direto, né? Alguns de vocês que não conhecem ainda esse investimento, que está começando a ficar atrativo de novo, né? Está começando a chamar a atenção novamente aí dos investidores. O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto nada mais é do que você financiar o governo, né? Então, quando você compra um CDB, né, um crédito aí de recebíveis bancário, né, que é um CDB, né, você está emprestando dinheiro para o banco. Já quando você compra um tesouro, através do Tesouro Direto, um desses produtos que estão disponíveis aqui na prateleira, você está comprando títulos do governo, ou seja, dívidas do governo, você está financiando o governo. E muitos investidores, eles ficam aqui nesse ambiente porque ele é conhecido como renda fixa, que na verdade ela não é fixa, porque vai depender do título que você comprou. Mas muitos preferem, por quê? Porque elas trazem um retorno melhor do que a poupança. Um grande exemplo sou eu. Durante um bom período eu fiquei na poupança. Quando eu saí da poupança, um dos primeiros títulos que eu investi foi justamente no Tesouro Direto. Só que para investir aqui, você precisa ter alguns conhecimentos. Por quê? Porque ele está voltando à tona. E por que, que é muito bom comprar títulos de dívida do governo? Porque o nosso governo é um dos piores de gestão, né? Então comprar dívidas de péssimos pagadores é muito bom. Aí você diz, poxa, mas emprestar dinheiro para um pagador que ele não administra muito bem as suas contas é ruim? É ruim quando é pessoa física, quando é empresa. Agora o governo não. O governo, né, se ele dever para você e ele tiver dificuldade de pagar, ele vai dar um jeito de arranjar esse dinheiro, claro, que é tirando das nossas costas para pagar muitas vezes a gente de novo, mas ele dá o jeito dele. É tanto que a dívida hoje no Brasil somente cresce, porque a máquina governamental está ficando grande, a arrecadação aumentou, só que essa arrecadação não está sendo suficiente para financiar o próprio governo. Então, diante disso, nós temos o primeiro título, que são os tesouros pré-fixados. O que significa aqui tesouro pré-fixado? Quando você compra esse título, a taxa ela é fixa. Aí sim, o tesouro prefixado, ele é um título de renda fixa, porque eu já sei o que é que eu vou ganhar no final, que é 12,22%. Ou seja, tanto faz essa taxa subir, ou seja, a taxa Selic subir acima de 12,22 ou ela cair abaixo de 12,22, eu vou receber 12,22. Então, por isso que muitos investidores fogem desse título. Por quê? Porque as taxas no Brasil, tanto a taxa de juro ali, que é a inflação, como a taxa de juro, a outra que é a Selic, elas são muito voláteis. A IPCA varia dia a dia, e Selic varia uma vez a cada reunião do Copom, que acontece uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Você tem mudança nessa taxa. Então, são poucas pessoas que se prendem a tesouro pré-fixado. A não ser quando esse valor está acima de 13, está acima de 14. Aí fica interessante, mesmo independente do cenário, você entrar. Por quê? Porque as maiores taxas que a gente consegue pegar aqui 13, 13,75, inclusive vocês viram muito isso no ano passado. Então, se você pega um tesouro pré-fixado nessa casa, é muito bom. Agora tem que ter muito cuidado com esse título, principalmente se você precisar resgatar antes, certo? Então aqui, Tesouro Prefixado 2027, que é quando o dinheiro cai na sua conta, ou Tesouro Prefixado 2031. Horrível, porque é muito tempo para a volatilidade do Brasil. Então não vale a pena você entrar nesse título, mesmo ele pagando 12,46,
Porque no Brasil, se em curto prazo a volatilidade é alta, imagina ao longo do tempo. Existe o tesouro prefixado com juros semestrais, ou seja, uma parte desse rendimento ele já cai no seu bolso. Isso é horrível. Por quê? Porque se uma parte desses juros semestrais já cai no seu bolso, então a bola de neve não se vira. Então tem muita gente que não, eu vou comprar tesouro prefixado porque eu já recebo juros no semestre. Isso é uma burrice. O objetivo de você ter um tesouro prefixado é ter uma grande bola de neve crescendo ali a uma taxa fixa. Se você já pega os juros semestrais antes, a bola de neve não se forma porque você já vai removendo os pedaços dessa bola de neve ao longo do caminho. Então, no final, você não vai receber lá grande coisa, certo? O próximo é o Tesouro Selic, né? Tesouro Selic. O Tesouro Selic também é conhecido como reserva de emergência. Então, o que ele está fazendo aqui? O Tesouro Selic 2027, ele está pagando taxa Selic mais 0,06. Como nós sabemos, a taxa Selic ela vai variar de acordo com as reuniões do Copom, pode variar para cima e pode variar para baixo, certo? Então, quando é que você vai ter um Tesouro Selic na sua carteira? Quando você tiver objetivos de curto prazo, de no máximo 2 a 3 anos, você está juntando dinheiro para conseguir algo, Tesouro Selic, certo? E também para a construção da sua reserva de emergência, porque no momento em que você precisar, você pode estar resgatando esse título. Só não pode final de semana e não pode depois das 2 horas, porque depois das 2 horas só cai no dia seguinte. Mas se nos dias úteis você comprado antes das 2 horas, o dinheiro cai na sua conta, certo? Então você vai comprar Tesouro Selic se você tem projetos de curto prazo. Se tem projeto de longo prazo, Tesouro Selic não é para você. Por quê? Porque como ele é indexado ao CDI, ou seja, a taxa Selic, né? A taxa Selic ela se beneficia de objetivos de curto prazo, de longo prazo a inflação hoje em dia ela ainda ganha porque a inflação no Brasil é muito alta, certo? Tesouro IPCA 2029. Por que eu tenho o Tesouro Selic 2029 e tenho o Tesouro IPCA 2029 no mesmo período? Será se vale a pena? Poxa, se o seu objetivo é de curto prazo, Tesouro Selic 2029. Se o seu objetivo é ganhar dinheiro, aí você vai comprar Tesouro IPCA 2029. Agora, cuidado, porque muita gente vê essa taxa aqui, ó, IPCA mais 6,66 e já diz, poxa, eu vou lavar a burra, vou pegar meu dinheiro e vou comprar todinho de Tesouro IPCA 2029. Não faça isso, porque nós estamos no momento em que a Selic vai subir. Ela era 10,5, agora foi para 10,75, previsão de Selic mais alta para o ano que vem, período eleitoral a nível presidencial vai ser a próxima temática dos próximos anos, então provavelmente nós tenhamos uma Selic ainda mais alta. E quando a Selic ela sobe, essa taxa aqui ela aumenta, né? Então essa taxa existe uma tendência dela ficar cada vez mais alta. Se ela ficar cada vez mais alta e você comprar um Tesouro IPCA 2039, IPCA mais 6,66, você vai ver o seu título vermelho, certo? Então o ideal é o quê? Você aguardar a subida da Selic. Quando a Selic parar de subir, aí sim você vem aqui e compra um IPCA e a taxa que tiver. Por quê? Porque Selic, quando ela começa a cair, está naquele momento onde o mercado já está anunciando ali que provavelmente vai parar de cair, é justamente o momento de você aportar. Porque quando a Selic cai, essas taxas aqui, elas acompanham, ou seja, elas vão para baixo. Se você tiver pegado a taxa mais alta, aí sim você ganha com marcação ao mercado.
Tem um Tesouro IPCA 2035, né? A taxa também está bem elevada, IPCA mais 6,4, mas como eu já disse, você vai esperar aí a Selic parar de subir. Nós estamos numa mais uma rota de subida. E quando é que você vai comprar? Antes dela parar de subir, certo? Como é que eu faço isso? Olhando o dia a dia. Claro, se você tem um grupo de WhatsApp, você já tem uma comunidade, lá no grupo as pessoas já vão chamar a atenção de vocês quando essa taxa ela estiver muito alta. Então, cuidado, porque essa taxa aqui ela vai subir, certo? Temos IPCA 2045, né? Aqui é para quem quer investir e esquecer que deixou o dinheiro lá, né? Nós temos Tesouro IPCA com juros semestrais. Eu não gosto desse tipo de coisa, porque o pedaço do bolo você vai tirando ao longo do caminho. E esse não é o objetivo. O objetivo é concentrar, tirar menos. É tipo uma carteira de investimento. Imagina, você tem uma carteira de investimento, você recebe o dividendo, você tira. Não, qual é o conceito que você recebe? Reinvestir. Então, por que eu vou comprar um título para estar recebendo juros semestrais? Isso não faz sentido. Mas tem muita gente já idosa acaba comprando esses tesouros para receber juros semestrais. Seria muito melhor você pagar uma assessoria, né? Certamente você que tem uma carteira com Tesouro IPCA com juros semestrais, essa arrumação aqui não saiu da sua cabeça. Isso foi orientado por alguém. Se foi orientado por alguém, né, sinto muito, mas você deve buscar um outro tipo de orientação, porque certamente com o dinheiro que você está colocando no Tesouro IPCA 2035 com juros semestrais, dava para você colocar em outros investimentos, receber esses rendimentos isento de imposto de renda. É possível você montar uma carteira de fundos imobiliários para receber dividendo todos os meses, e é possível você montar uma carteira de ações para receber dividendo todos os meses, certo? Então, aí seria interessante você ser reassessorado novamente, certo? Então, os Tesouro IPCA 2035, Tesouro IPCA 2040 e Tesouro IPCA 2055, que eu não vejo sentido você comprar isso daqui, porque você não sabe nem se você está vivo, né? A não ser que você queira olhar aqui para as taxas. Se elas estiverem muito altas, quem sabe faça até sentido. O Tesouro Renda Mais só faz sentido se você quer, quando se aposentar, você ter uma renda extra vindo do próprio governo, certo? Então, se você quer um dia se aposentar e, além da sua aposentadoria, receber uma renda extra proveniente do governo, aí sim, você vai pagar para uma assessoria para estar lhe orientando para que você possa escolher o melhor título Renda Mais, certo? Que nós temos 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060 e 2065, certo? Só que esse título a gente só compra quando a gente tem um planejamento de aposentadoria, o que é muito difícil hoje. Por quê? Cada vez mais vai ser difícil as pessoas se aposentarem dos seus empregos, certo? Por quê? Porque a geração dos meus pais e dos meus avós, eles trabalhavam a vida inteira em uma mesma empresa e se aposentavam naquelas empresas. Hoje em dia não, né? Hoje em dia você começa a trabalhar um canto, mas você não tem certeza se você vai passar o resto da vida trabalhando ali naquele mesmo canto, certo? O próximo tesouro é o Tesouro Educa 2026. Aí você tem para todos os anos, certo? Até 2042. Isso daqui é para quem quer investir na educação dos filhos que não nasceram, né? Então, se você quiser investir na educação dos filhos que não nasceram, aí você vem e investe aqui. Aí você diz, não, mas o meu filho já nasceu. Não, se o seu filho já nasceu, então você vai pegar o dinheiro e vai investir na educação dele agora, né? Você não vai investir para quando um dia ele entrar na faculdade ou pagar a faculdade dele. Você sabe se ele vai querer ir para a faculdade, né? Você sabe se ele vai, o que é que ele vai querer no futuro, se no futuro nós vamos ter o mesmo sistema de educação que nós temos hoje. Então, muita coisa vai mudar, certo? Então, se você tem dinheiro, investe na educação do seu filho agora, né? Investir para
receber esse dinheiro no futuro não faz o menor sentido, né? Se você tem dinheiro, investe na educação dele agora, né? Educação não é coisa que a gente investe no futuro, não, é coisa que a gente investe no presente, certo? Então, não vejo muito sentido desse tesouro aqui. Você deve investir nesse tesouro aqui quando você não tem filho e pensa um dia aqui, né? Ou seja, 2027, 2028, 2029, aí tá, planeja ter filho, aí pagar a parte dos custos dele com o tesouro, né? Então, que é mais uma arrumação do governo para estar tirando dinheiro aí do seu bolso, certo? Mas não vejo muito sentido nesse tipo de tesouro, embora eles tenham uma taxa muito boa, né, de 6,55, mas eu acho que se você tem filho já é interessante você investir na educação dele agora, não no futuro, né? Educação é que nem saúde, a gente investe agora. Mas eu estou doente, eu vou investir na minha saúde daqui a 3 anos, ou senão eu já tenho filhos, estão na escola, eu vou investir na educação, vou juntar dinheiro para investir na educação deles no futuro. Não, você tem que investir na educação dele agora. Se você tem condições, você tem que investir agora. Esse é o meu pensamento, mas se você discorda, tudo bem, certo? Então era só para mostrar para vocês aqui como é mais ou menos o sentido de cada um desses títulos, porque tem muita gente aí falando, certo? Então espero que vocês tenham gostado aqui do canal. Se tiver alguma dúvida, coloca aí no comentário. Se você não segue o canal, segue o nosso canal, né? Deixe seu comentário, deixe sua pergunta, deixe sua dúvida, diz se você tem um desses títulos, né? E se ele está no vermelho, porque tem título que acabou sendo comprado achando que a Selic ia cair, né? Muita gente empolgado com as taxas, orientando vocês, mandando vocês comprarem, e como vocês podem observar aí, não foi tão bem assim que aconteceu, certo? Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até o próximo vídeo aqui do canal.